estudantes do 9º ano! Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de Cidadania e Civismo. Hoje nós vamos falar sobre a arte do bem falar, as técnicas para o bem falar, para o convencimento, para a persuasão, retórica e lógica. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje é basicamente compreender que a lógica é um instrumento do conhecimento, enquanto a retórica é um misto de capacidades para formar a fala eloquente, capaz de convencer, mas utilizando-se de fontes seguras do conhecimento, sempre com base nos conceitos, tá? Para você, falar bem é uma habilidade importante? Então, a gente vai pensar justamente as técnicas, a arte do bem falar. É importante falar bem? Desenvolver essa habilidade, na sua percepção, é algo válido? É algo relevante? Você conhece pessoas que se expressam bem e que sabem convencer os outros por meio de argumentos? Tente ter uma conversa com essa pessoa. É bem legal, né? Geralmente a pessoa que fala bem é aquela pessoa que consegue conquistar muita gente, consegue conquistar a atenção das pessoas, um grupo de pessoas. Isso é muito legal. Então, não basta saber pensar, isto é, não basta saber utilizar a razão para dar sentido ao mundo, questioná-lo, compreendê-lo. É preciso saber comunicar, expressar os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Nós somos os únicos animais que buscamos sempre dar sentido ao mundo. Então, nós queremos entender o porquê das coisas, nós temos curiosidade, diferentemente dos outros animais. Mas apenas ficar presos aos nossos pensamentos não basta. É muito importante a gente saber se expressar, comunicar as nossas ideias, comunicar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. Desde a antiguidade clássica, a arte do bem falar foi considerada fundamental para o desenvolvimento humano e para a organização do mundo. Pessoas que falam bem convencem, exercem liderança, cativam as outras pessoas. Pensem aí em alguém que vocês conheçam e que possui essa habilidade de falar bem. Não é verdade isso aqui? A arte do falar bem nada mais é do que a retórica, tá? Então, no grego aqui, retorike. Essa arte é um conjunto de técnicas muito antigas que compunham a atividade filosófica, a atividade política e a atividade cultural da polis grega, da cidade grega. Aqui a gente tem, então, a definição de dicionário do conceito de retórica. Se a gente buscar lá no dicionário, temos o seguinte: a retórica nada mais é do que a arte de bem falar, a argumentação ou a comunicação clara, eloquência, a interrogação feita sem a necessidade de uma resposta, uma pergunta retórica, aquela pergunta para demonstrar conhecimento sobre determinado assunto. Então, aqui a gente tem o quê? A origem dessas artes, dessa técnica do bem falar, tá? Grécia Antiga, cidade de Atenas, a polis grega. Polis significa cidade. E na polis grega houve o quê? Um desenvolvimento civilizatório muito importante para os gregos, que possibilitou o surgimento da filosofia, que possibilitou o surgimento da política, da democracia. Nesse contexto aqui da cidade de Atenas, falar bem era muito importante. A pessoa que conseguia se comunicar melhor era aquela que determinava os rumos da cidade, era aquela que determinava a organização do seu grupo. A democracia ateniense, a democracia grega, é muito diferente do que a gente experimenta hoje na nossa democracia. A nossa democracia, ela é uma democracia representativa. Isso significa o quê? Que eu escolho, através do voto, um representante político. Já a democracia ateniense era uma democracia participativa. O que significa que todos aqueles que eram considerados cidadãos dentro do espaço da cidade
podiam igualmente se fazer representados pelo seu direito à fala. Logo, falar bem era uma virtude, era uma necessidade. A filosofia e a política, elas aparecem então como interligadas aí nesse processo do desenvolvimento da arte do bem falar, convencer os outros. Por isso que nós temos aqui essa imagem de um cidadão falando no espaço público, falando no espaço da polis. E também a filosofia aí como uma possibilidade de expressar o mundo através do argumento racional, de questionar o mundo, de questionar a realidade. Então, falar era algo muito importante, se expressar era algo muito importante, comunicar pensamentos, ideias, concepções de mundo era algo fundamental, tá? Na Grécia Antiga, falar bem era um importante instrumento político, filosófico e também jurídico. Isto porque a democracia ateniense era uma democracia participativa, o que significa dizer que todos os cidadãos tinham igual direito à fala no espaço público. Logo, aquele que falasse melhor era quem definia os rumos da cidade. Daí a gente tem uma imagem ali de um grande orador, tá? Se expressando, convencendo os cidadãos atenienses das suas ideias. Hoje, nós nos fazemos representados por um representante político. Nós emprestamos a ele o nosso direito de fala quando nós digitamos o nosso voto lá na urna. Naquela época, cada cidadão ia para o espaço público fazer o debate político. Então, um quiz aí para a gente pensar justamente essa origem das técnicas do bem falar. Na Grécia Antiga, a retórica era utilizada principalmente para: alternativa A, promover a aceitação de todas as formas de argumentação e as diferenças, ou B, promover a discussão filosófica e o convencimento nos debates políticos. Pensem direitinho aí que as duas alternativas são muito próximas, mas uma delas está mais correta, tá? Então pensem aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí conseguiram responder, pensaram então sobre esse surgimento, nascimento da retórica como a arte do bem falar, a arte do bem argumentar. Vamos ver qual dessas alternativas faz mais sentido. A alternativa correta é a alternativa B, promover a discussão filosófica e o convencimento nos debates políticos. Então, a retórica, ela tinha esse objetivo fundamental, promover a discussão entre os homens, promover também a persuasão, o convencimento. Como eu falei para vocês, na Grécia Antiga, ali num contexto de surgimento da política, de surgimento da democracia grega, lá na cidade-estado de Atenas, o que era fundamental? Fundamental era a participação do cidadão no espaço político, no espaço público. Participar exige saber se expressar, tá? Por isso aí a B seria a mais correta. Eles buscavam promover a aceitação de todas as formas de argumentação e diferenças? Pode até ser, mas não era o objetivo central. O objetivo central era promover o debate, o convencimento por meio das técnicas do bem falar, tá bom? E aí a gente tem aqui então um filósofo lá desse período, filósofo grego aí chamado Aristóteles. Ele viveu entre 384 e 322 a.C. e escreve um livro muito importante chamado Retórica, tá? Então, o Aristóteles foi um grande mestre dessa arte do bem falar. Ele se expressava muito bem e resolveu teorizar, escrever sobre isso. Nesse livro, Aristóteles ocupa-se da arte da persuasão, do discurso feito em público com fins persuasivos, com fins de convencer o outro, tá? Porém, tem algumas coisinhas aí importantes com relação a essa persuasão, de acordo com o Aristóteles. Para Aristóteles, a retórica é uma área do conhecimento responsável por elencar as palavras e os termos a fim de criar um sistema de representação linguística capaz de convencer os interlocutores daquilo que se pretendia. Então, pela retórica, nós conseguimos convencer os outros das nossas ideias, dos nossos pontos de vista, tá? Então, quando eu converso com algum interlocutor, quando eu exponho as minhas ideias, eu estou também, de certa forma, buscando persuadi-lo, convencê-lo através dessas técnicas de bem falar. No entanto, para o Aristóteles, a persuasão, ela sempre tem que ter como referência ao critério da verdade. A verdade é muito importante. E ele diz o seguinte: persuadimos pelo discurso quando mostramos a verdade, ou o que parece verdade, a partir do que é persuasivo em cada caso particular. O que ele está querendo dizer com isso? Que é muito difícil eu convencer o outro, eu persuadir o outro daquilo que nem eu mesma acredito. Então, daquilo que é mentira, que não tem relação lógica, tá? Então, é muito difícil eu convencer o outro daquilo que não faz sentido. Eu consigo persuadir o meu interlocutor quando eu utilizo o critério da verdade. Então, a verdade, ela me estabelece uma possibilidade de convencer cada um, persuadir cada um em cada caso particular. Para o filósofo Aristóteles, nosso segundo quiz de hoje, a retórica tem a função de, alternativa A, persuadir o interlocutor, fazendo com que ele forme um juízo, uma opinião sobre a situação que se apresenta a ele, ou B, impor opiniões, mesmo que falsas e contraditórias, pela insistência. Então, lembrem do que a professora falou agora há pouco sobre o Aristóteles, sobre a defesa dele em relação à verdade, e respondam isso aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Lembraram lá daquela fala do Aristóteles sobre a importância de persuadir o outro sempre com base na verdade. Não é possível persuadir através de mentiras, tá? Daquilo que nem nós mesmos acreditamos. Vamos ver aqui qual é, então, a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa A. Persuadir o interlocutor fazendo com que ele forme um juízo, uma opinião sobre a situação que se apresenta a ele. Esse é o objetivo, essa é a função da retórica. Persuadir o outro com base sempre na verdade, tá? Por isso que aqui a B está incorreta, impor opiniões, mesmo que falsas, mesmo que contraditórias, pela insistência, isso não persuade ninguém. Sabe aquele chato que fica repetindo para você sempre a mesma coisa, para ver se te convence, mas você sabe que ele não está falando a verdade? É mais ou menos por aí, tá? Então, Aristóteles sabe muito bem que a retórica, a arte do bem falar, ela deve ter esse compromisso com o estabelecimento da verdade, com o critério da verdade, tá? E para alcançar a verdade, nada melhor do que construir um discurso extremamente lógico. A lógica, então, é uma área do conhecimento, um instrumento importante aí que Aristóteles pensa como uma possibilidade para construir uma argumentação mais coerente. Para Aristóteles, a lógica era um instrumento para se alcançar o conhecimento verdadeiro. A retórica, para Aristóteles, jamais pode ser praticada sem a lógica, elas andam juntas. Então, a possibilidade de me expressar bem, de me comunicar bem, anda colada com a fuga das contradições, com a fuga dos discursos falsos, dos discursos que muitas vezes não tem pé nem cabeça, tá? E é justamente isso que a gente chama de lógica. Então, como parte da filosofia, a lógica trata das formas do pensamento em geral. Por exemplo, a dedução, a indução, a hipótese, a inferência. E das operações intelectuais que visam a determinação do que é ou não verdadeiro. Então, a lógica é uma grande área da filosofia de estudo sobre a melhor construção de um discurso, sobre a melhor construção de uma argumentação sem possibilidades de erros, tá? Por isso que a lógica tem relação com a coerência do discurso, com a validação dos nossos argumentos, a validação, a legitimação da nossa argumentação, a não contradição, ou seja, você não pode falar que algo é e não é ao mesmo tempo, isso seria totalmente contraditório. A consistência, ou seja, os argumentos devem ter uma força, devem ter exemplos, devem ser palpáveis, tá? Evitar falácias, ou seja, evitar falsas ideias, isso é muito importante na construção dos nossos discursos e é justamente disso que trata a lógica. Em nosso cotidiano, a lógica está mais presente do que imaginamos. Na família, na escola, no trabalho, no lazer, na política, sempre que nos dispomos a conversar com as pessoas, usamos argumentos para expor e também para defender os nossos pontos de vista. Então, quando eu me expresso, eu quero convencer, eu quero persuadir os outros, mas eu preciso utilizar bons argumentos para isso. Se eu quero que a minha mãe aumente a minha mesada, eu preciso convencê-la. Eu não posso falar algo que não tenha nada a ver ou utilizar de um argumento fraco, um argumento contraditório, um argumento inconsistente. Isso não vai convencer ela de aumentar a minha mesada no fim do mês, né? E assim funciona em qualquer uma das nossas relações. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando construir discursos coerentes para nos fazer melhor compreendidos. Vamos lá, então, para a nossa revisão da aula de hoje. Nossa aula de hoje aprendemos aí conhecemos dois instrumentos, dois conceitos importantes. Entendemos a retórica como um conjunto de técnicas que nos permitem falar bem, nos expressar bem. A arte do bem falar foi muito utilizada pelos cidadãos atenienses na polis grega, lembrando lá da origem da democracia como uma democracia participativa, todos os cidadãos falando igualmente, utilizando desse seu direito de falar no espaço público, tá?
Para Aristóteles, um filósofo grego importante, a retórica serve para persuadir os homens da verdade, ela deve ter um compromisso com a verdade, tá? Por isso está sempre relacionada à questão da lógica, a lógica como esse instrumento de conhecimento e do discurso eloquente, do discurso coerente, do discurso consistente, livre de contradições. Gostaram da aula de hoje? Então aqui a gente tem algumas referências para vocês pesquisarem aí em casa, caso queiram, com seus professores também. Eu agradeço muito a atenção, a participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!